Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. E depois de 5 altas, setor de serviços teve queda em setembro. Segundo o IBGE, a baixa foi influenciada pelo setor de transportes, que registrou o pior resultado desde abril de 2020. Em setembro, o setor de serviços no Brasil caiu 0,6% em relação a agosto, na série com ajuste sazonal. A pesquisa mensal de serviços do IBGE apontou 5 altas seguidas até agosto. O acumulado do ano foi a 11,4%. Em 12 meses chegou a 6,8%, a maior taxa da série histórica iniciada em 2012. Diferentemente da indústria e do varejo, o setor de serviços fechou o terceiro trimestre no azul, com avanço de 3% na comparação com os meses anteriores, depois de alta de 2,1% no segundo trimestre, chegando a 5 trimestres seguidos de crescimento. 4 das 5 atividades investigadas pelo IBGE tiveram índices negativos, com destaque para os transportes, que registraram resultado negativo mais intenso desde abril de 2020. Os demais recuos vieram de outros serviços de informação e comunicação e de serviços profissionais, administrativos e complementares. O único resultado positivo ficou com serviços prestados às famílias, 6º avanço seguido, período em que acumularam 52,5% de crescimento. E o presidente Jair Bolsonaro iniciou hoje uma viagem por países árabes em busca de investimentos. Na agenda estão programadas reuniões com governantes locais, encontros com empresários e visitas a feiras e exposições. Em uma visita oficial, o presidente Jair Bolsonaro fica uma semana viajando por países do Oriente Médio. O roteiro começa por Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, onde acontece a feira Expo Dubai, de negócios e inovação. E de lá o presidente vai ao Catar e Bahrein. Na segunda-feira será o Dia do Brasil na Expo Dubai e Bolsonaro deve fazer o discurso de abertura de um seminário sobre oportunidades de investimento no país, em áreas como infraestrutura, petróleo, energias renováveis e mercado imobiliário. No dia seguinte, a programação segue com rodadas de negociação bilateral entre representantes de ministérios da infraestrutura e economia e fundos de investimentos. O ministro Tarcísio de Freitas da Infraestrutura deve participar da primeira parte da viagem em Dubai, onde estão previstas diversas reuniões com fundos de investimento. O BNDES e a CNI também devem estar presentes. Na terça-feira, a comitiva presidencial parte para o Bahrein. Bolsonaro deve ser recebido pelo rei Hamad bin e vai inaugurar a Embaixada do Brasil em Manamá, na capital do país. A previsão é seguir na quarta-feira para Doha, no Catar, onde o presidente participa de reuniões com possibilidade de firmar acordos bilaterais. Os alertas de desmatamento na Amazônia cresceram em outubro. Segundo o INPE, mais de 800 quilômetros quadrados de áreas estão em risco, um recorde da série histórica. As áreas em alerta no mês passado chegaram a 877 quilômetros quadrados. O crescimento é de 5% em relação ao mesmo período de 2020. Segundo o Instituto de Pesquisas Espaciais, representa um recorde da série histórica. Os alertas foram feitos pelo Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real, o DETER, que produz sinais diários de alteração na cobertura florestal para áreas maiores que 3 hectares. O aviso vale tanto para áreas totalmente desmatadas como para aquelas em processo de degradação florestal. Mais uma vez, o Pará foi o estado com a maior extensão sob alerta de desmatamento, 501 quilômetros quadrados. Em seguida vieram o Amazonas com 116, o Mato Grosso com 105 e Rondônia com 100 quilômetros quadrados de área em alerta. E nos destaques internacionais, um estudo apontou que a vacina Covaxin, desenvolvida na Índia, evita o aparecimento da Covid-19. Os resultados, divulgados na revista científica The Lancet, mostram que a vacina é altamente eficaz contra a Covid-19 sintomática em adultos.
O imunizante foi bem tolerado, sem efeitos colaterais graves significativos. O estudo contou com a participação de 25 mil pessoas que receberam a vacina ou um placebo. A Organização Mundial da Saúde já havia aprovado essa vacina em caráter de emergência há alguns dias com base nesse estudo. A Covaxin, produzida pelo grupo Bharat-BioNTech, junta-se assim às vacinas anti-Covid da Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Sinopharm e Sinovac na lista da OMS. O imunizante é especialmente importante para países pobres e em desenvolvimento, já que requer menos capacidade logística do que as vacinas de RNA mensageiro, que precisam ser armazenadas em temperaturas muito baixas. A Conferência do Clima da ONU se aproxima do fim ainda com muitos impasses. Os representantes da COP26 buscam limitar o uso de carvão e o financiamento de energias fósseis. Organizações como Oxfam e WWF se manifestaram em Glasgow em uma tentativa de pressionar por um acordo na COP26. Os delegados de 194 países reunidos na cidade escocesa desde 31 de outubro têm como missão determinar como cumprir os compromissos do Acordo de Paris. O Pacto de 2015 estabeleceu o objetivo de limitar o aumento da temperatura global abaixo de 2 graus até o fim do século, na comparação com a era pré-industrial, e de maneira ideal mais 1,5 graus. A intenção é evitar as devastadoras catástrofes naturais representadas por cada 10º de grau adicional. Após 2 semanas de intensas negociações, a COP26 deveria terminar oficialmente nesta sexta-feira. Mas com as divergências registradas no momento, é provável que a reunião prossiga pelo fim de semana. Os primeiros 10 dias da COP26 foram marcados por anúncios pomposos. Novos objetivos da Índia, 4º maior poluente mundial, promessas de acabar com o desmatamento até 2030 e a emissão de 30% a menos de metano, gás que tem efeito estufa 80 vezes maior que o CO2. Mas a ONU advertiu que, apesar das promessas, o planeta segue rumo a um catastrófico aquecimento de mais 2,7 graus e que os países precisam fazer mais. E olha só essa história, 12 mil crianças e adolescentes venezuelanos tentam neste sábado um feito histórico, bater o recorde do Guinness de maior orquestra do mundo. 12 mil crianças e jovens do Sistema de Orquestras Infantis e Juvenis da Venezuela ensaiam para tocar a Marcha Eslava de Tchaikovsky neste sábado. E essa obra sinfônica deve ser executada por músicos. Esta obra sinfônica deve ser executada por um número de músicos que obviamente exceda a quantidade normal e que sejam especialistas. Cada um tem de saber tocar o instrumento. Não pode compartilhar os instrumentos entre si. Eles devem tocar durante a execução da obra ao mesmo tempo que os demais. Caso contrário, o músico pode ser desclassificado. Ao mesmo tempo que os demais, de lo contrário, pode ser descalificado. O recorde do Guinness para a maior orquestra do mundo foi estabelecido em 2019 em São Petersburgo, na Rússia, com 8.097 músicos. No sábado, a Marcha Eslava será dirigida pelo professor Andrés Ascanio Abreu na Academia Militar da Venezuela, em Caracas. As autoridades afirmam que o evento será realizado com as medidas de segurança necessárias devido à pandemia de Covid-19. Houve algumas preocupações no início, um pouco de medo por causa da questão da biossegurança. O medo foi reduzido depois que todo o protocolo foi explicado e testes de PCR entregues a cada um dos participantes. Isso aumentou a sensação de confiança. Isso gerou muitíssima confiança. Fundado em 1975, o Sistema de Orquestras Infantis e Juvenis da Venezuela proporcionou a milhares de crianças de classes populares acesso à educação musical. Figuras importantes como Gustavo Dudamel, o atual diretor musical da Ópera de Paris e da Filarmônica de Los Angeles, surgiram a partir do programa. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Um ótimo fim de semana para você.